Olá, meus amigos, no ar mais uma rodada e é a terceira da temporada 4 do canal Zuquituga. Eu, Caco da Mota, jornalista e comentarista da ESPN, João Almeida Moreira, português que vive no Brasil, está em Ribeirão Preto, é correspondente do jornal A Bola. A gente faz o Zuquituga. Para você que não conhece, está chegando a primeira vez aqui. Zuquituga é o canal que fala do futebol brasileiro e português, suas conexões, muitos temas sempre interessantes. E você que já está conosco, já está inscrito, muito obrigado. João, tudo bem? A gente começa falando de um técnico português que já esteve por aqui, já falamos dele em outras rodadas, em outras jornadas, mas Luiz Castro tem o seu primeiro Grenal, um desafio diferente, um português vivendo um Grenal, contra um uruguaio, Pesolano, que está do lado, Paulo Pesolano, ex-Cruzeiro, e o Luiz Castro, ex-Botafogo, num desafio diferente, porque o Grenal é um jogo diferente, sei disso, sou de Porto Alegre, conheço bem a realidade, para mim é a maior rivalidade do Brasil, e que muitas vezes tem consequências imprevisíveis. Por mais que o ano tenha um calendário diferente, ele é complicado, mas agora acabou a brincadeira, como a gente diz, em termos de futebol, não tem mais testes. Por mais que eu acredito que o resultado no Grenal, João, não vai ser como em outros anos, não sei que seja um arrasa-quarteirão, como a gente usando uma expressão, uma goleada, alguém atropelar um ou outro, aí a consequência pode começar aquilo que eu dizia, aquela pressão para os dois lados, e o Luiz Castro já vai conhecer como é que é esse ambiente dentro do Beira-Rio, ainda na casa do Internacional. O Grêmio me parece melhor preparado. Daqui a pouco eu falo um pouco mais a fundo, mas queria ouvir você nessa primeira participação, João. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante o horário que nos ouçam. Sim, verdade. O próprio Luiz Castro falou, logo quando perdeu para o São José, não é, em casa, e obviamente houve vaias, e houve desconfiança da torcida do Grêmio. Ele falou que estava preparando a equipe para o Grenal, ou seja, ele entendeu bem já essa realidade rio-grandense, vamos dizer assim, de que o Grenal é muito importante, vale mais do que o jogo, como acontece com muitos derbys e clássicos, mas talvez ainda mais no Rio Grande do Sul, né? Então ele entendeu isso e disse que vamos testar para, no primeiro jogo, que é considerado essencial, que era o Grenal, estarmos já com uma equipe pronta, ou pelo menos com uma equipe base na cabeça, né? E, portanto, ele entendeu isso, ele entendeu bem a cultura onde está integrado. Vai ser interessante para nós portugueses, porque eu penso que é a primeira vez que o treinador português está num Grenal, né? Já houve no Fla-Flus, já houve em Palmeiras Corinthians, já houve em Cruzeiros Atléticos, faltava Grenal, e já houve em Sport Santa Cruz, etc., e Sport Náutico, e obviamente também já houve em Fenerbahçe, Galatasaray, em Inter, Milan, enfim, Real Madrid, Barcelona. Faltava realmente esse grande clássico mundial que é o Grenal. Vai ser muito interessante assistir, obviamente que em Portugal também vai ser acompanhado com mais interesse ainda, embora seja estadual, que em Portugal não se acompanhe com a mesma atenção do que se fosse Brasileirão ou outra prova do estilo, tipo Copa do Brasil ou Libertadores, mas obviamente por ter um treinador português isso vai gerar um pouquinho mais de interesse. E eu estou com você, embora conheça menos a realidade local, estou com você, acho que o Grêmio, sinto o Grêmio um pouquinho mais pronto, não sei. Se bem que o Internacional no ano passado, a gente ficou com essa imagem do ano passado, né, do Internacional, que teve muitas dificuldades, inclusive para ficar na Série A, e isso talvez no nosso subconsciente faça achar que o Grêmio está um pouquinho à frente, mas de repente não está, né? Até porque o Internacional também mudou o treinador, também acaba por ter um elenco também forte, né? Se bem que o ano passado não resultou, e por isso é um Grenal, como sempre, em aberto, e sendo no Beira-Rio, né? Até a vantagem até pode ser do Internacional, né? Vai colocar uma pressão um pouco maior, eu acredito que é sempre muito equilibrado, e o último Grenal vencido pelo Grêmio, no último minuto o Alan Patrick tem uma penalidade, poderia ter empatado, ali perde, ali que é uma virada, o Grenal tem esse aspecto, e no início do ano
ele pode ser diferente, ele pode mesmo, dependendo do resultado, gerar uma desconfiança até maior no caso do Grêmio, porque a expectativa do Grêmio está bem maior que a do Inter. O Inter está muito com os pés, não só o Inter, mas os colorados estão com os pés no chão, assim, com a pancada da quase queda para a segunda divisão do jeito que foi. Porque o Inter estava rebaixado, foi um milagre aquilo, tudo deu certo, o Abel deu certo, foi uma coisa assim quase que divina para o Internacional, porque em algum momento não se imaginava isso, não vai cair, mas daqui a pouco agora não vai escapar, e aí escapou na hora que ninguém esperava, foi uma coisa assim, foi um presente que o Inter teve, mas que começa o ano as duas equipes, e pouca gente tem falado disso, João, por isso que é legal a gente ter o nosso canal. Eu vejo dos dois lados o mesmo tipo de fragilidade de deixar mesmo as equipes pequenas chutarem demais no seu gol. O Inter até um pouco mais, mas o Grêmio também ele tem uma certa... dá um certo espaço para os adversários. Por isso que eu estou curioso como é que vai ser isso contra uma equipe grande. Por que você dá espaço para adversários menores? O que acontece? Eles não têm a mesma precisão. O jogo do Internacional contra o Inter de Santa Maria, por exemplo. O Inter de Santa Maria chegou várias vezes, mas a qualidade não permitiu que ele fizesse um gol. Fosse o Grêmio com Carlos Vinícius, o Inter ia se complicar, mas certamente ele vai estar mais ligado, ele vai estar diferente nesse jogo. As duas equipes serão mais atacadas. Eu vejo um jogo muito aberto. Os dois técnicos bem ofensivos. Quem vai atacar mais, né? O que eu vejo é que o Grêmio tem praticamente um novo esqueleto de time, embora com peças mais antigas, mas ele tem o Everton, o goleiro, chegando com muita autoridade, com a camisa número 1, é a grande novidade da temporada, o goleiro até aqui. E aí ele tem o Thiaguinho jogando, um garoto ao lado do Arthur, o que deixa o meio-campo leve, solto, mas menos marcador, João. E aí abre espaço para os adversários. As costas dos laterais que sobem bastante também. E o Carlos Vinícius não é que não seja novidade, mas ele é o eixo da equipe, tendo o Amuso e o TT, que é a grande contratação também, além do Everton, mas eu digo o Everton é o grande fato, por ser um goleiro que vem tão bem do Palmeiras, aquela coisa assim de troca de clube, que pode ser que o Palmeiras daqui a pouco se arrependa, porque ainda vejo o Everton com muito futebol para entregar. Embora Carlos Miguel seja um grande goleiro e o Palmeiras sabe fazer bem essa transição. Mas para fechar, o Carlos Vinícius, um artilheiro, o ponto de interrogação é justamente o Cristaldo no meio. O que esse jogador vai entregar? E que o Luiz Castro falou muito bem, que ele jamais vai deixar de dar oportunidade a todos os jogadores. Ninguém esquece de jogar futebol, o jogador tem qualidade. Ele gostou do que viu do Cristaldo. Vamos ver se o Cristaldo vai ser o mesmo que foi no São Luís, no Campeonato Brasileiro e contra o Internacional. Porque isso faz que o William vá para o banco, João. O William não vai jogar nas pontas, como gosta, porque não tem a intensidade que o Luiz Castro quer. Do outro lado, o Internacional tem no seu eixo, no meio de campo, ainda Alan Patrick, recém jogando o primeiro jogo, não está com aquele ritmo todo, mas é um excelente jogador, que no início de temporada pode entregar bastante. O Borré voltando, começando a temporada um pouco mais intenso, me parece melhor preparado fisicamente, Paulo Pesolano trabalha muito isso. E aí tendo também o Félix Torres, que já fez gol na estreia. Ele tinha um gol pelo Corinthians, já tem um pelo Inter na largada. O que não é a prioridade, mas acredito que vai jogar ao lado do Mercado. Ele jogou ao lado do Vitor Gabriel. E o Inter aí no meio de campo ainda tendo dificuldade. Não sei se o Vilagra, jogador que chegou agora à Argentina, apresentado essa semana, ele está em condições, se ele pode começar o jogo ao lado do próprio Alan Patrick, se vai ter Ronaldo, se tem o garoto Benjamin, que está preservado para o jogo, não vai jogar, está com algum problema, não sei se o Grenal terá condição, até lá ele vai ter condição, mas é um Inter muito forte na frente, se esses jogadores confirmarem, que tem aí o Campeonato Brasileiro pela frente depois, como todos os outros, então é uma dificuldade, eles ficam um olho lá e um olho cá, sabe, João?
Você fica de olho num clássico que é importante. Tem o Carboneiro também, jogador importante do Internacional, e o Paulinho Paula, que chegou há pouco e fez boa estreia também. Tem muita novidade, então a gente fica curioso como que eles vão encarar essas partidas, e depois tem Atlético Paranaense e o Inter no Beira-Rio. A gente vai falar mais do Brasileirão depois, e o Grêmio contra o Fluminense fora. Agora, quem está sofrendo muitas críticas, e eu acredito que, trocando de português agora, que é muito mais por resultado e não por estar fazendo um bom trabalho, mas por estar fazendo uma transição de geração. A gente falou até do goleiro, o Everton, para Carlos Miguel. É o Abel Ferreira, que sofreu uma grande derrota e que o torcedor ficou muito preocupado e já começa a questionar o Abel, como sempre acontece com o Abel e com todos os outros técnicos. Quando os resultados não vêm, parece que o trabalho dele não valeu nada, não vale nada, está na hora de sair, enfim, é sempre aquele exagero, né, João? Sim, foi a maior derrota da era Abel no Palmeiras, por 4 golos. Já tinha perdido em 4 ocasiões por 3 golos, com a LDU, uma delas, e as outras com Fortaleza, etc., com o Flamengo. Mas com o Novo Horizontino tem outro peso, porque o Novo Horizontino é equipe de Série B, né? Sendo que o Novo Horizontino, diga-se de passagem, por pouco não subiu a Série A já nos últimos 3 anos, ficou lá bem pertinho de subir. Tá sempre batendo na trave, né? Isso, é uma espécie de Mirassol com um pouquinho menos de felicidade, porque ficou até a última rodada sempre com possibilidades de subir nos últimos 3 anos. Ou seja, isso aí, obviamente, não desculpa o Flamengo. O Palmeiras não pode perder por 4-0 nem do Real Madrid, quanto mais do Novo Horizontino, né? A questão é que é uma... Pegando um pouquinho do Luiz Castro e falando também do Flamengo, acaba por ser a dúvida, né, que os clubes grandes têm ao encarar os estaduais, né? A tentação é colocar equipes sub-20, como foi o caso do Flamengo, com os sub-20, ou equipes mistas, né? Como é o caso do Palmeiras, ou então ir testando todos os jogadores como se fosse uma pré-temporada, como é o caso do Grêmio, do Luiz Castro. E a questão é que não se pode brincar muito, porque já são competições a doer. Do outro lado, tem equipes, sejam elas o São José do Rio Grande do Sul, seja o Novo Horizontino de São Paulo, seja um Volta Redonda do Rio de Janeiro, são equipes que estão a apostar muito forte no estadual, né? Com jogadores que apostam tudo para às vezes ter um contrato num clube maior, etc. E portanto... o Inter com um time alternativo perdeu para o Ipiranga de Erechim também. Então, é uma equipe que nos últimos anos sempre tem um pouco de força. Então, agora o Abel vai colocar a máxima força, em princípio, né, no Clássico São Paulo, porque já o Clássico São Paulo já não pode perder, né? E da mesma forma que o Flamengo, houve até um braço de ferro ali dentro do clube, porque o Filipe Luís e o José Boto, portanto, o lado mais técnico do time, queria jogar com o Vasco, novamente com os sub-20, eventualmente com o reforço de um ou outro jogador da equipe principal, mas não titular. E o lado institucional do Flamengo não obrigou o Filipe Luís a convocar os principais jogadores para não arriscar uma derrota pesada para o Vasco da Gama. E a verdade é que deu certo, que o Flamengo acabou por ganhar 1-0. Mas é isso, e tanto o Flamengo como o Abel do Palmeiras foram obrigados a chamar a cavalaria, como se chama, né? Que é chamar os principais atletas para tentar resolver o que os sub-20 ou no caso do Flamengo, o clube misto, a equipe mista, no caso do Palmeiras, não estavam conseguindo resolver. O caso do Flamengo era até mais grave, porque arriscava cair de divisão, ou pelo menos disputar o quadrangular pela permanência, né? Que é um quadrangular que obriga a mais 6 datas. Logo, ia complicar muito, porque ia entrar já dentro do Brasileirão, e o Flamengo não poderia jogar com os sub-20, né? Porque podia arriscar cair, e aí tinha que jogar com a equipe principal, ou pelo menos com muitos jogadores da equipe principal, e então ia complicar. A ideia que era refrescar os jogadores principais jogando com os sub-20 ia acabar por ficar toda pervertida, né? Porque acabava por ter que jogar, obrigava os jogadores principais a jogar também esse play-off contra o rebaixamento. Portanto, os estaduais continuam sendo um pouquinho que um empecilho, né, para os clubes grandes. A verdade é essa, né? Já não funciona muito como... não funciona para nada, só serve para gerar crises, né? Não serve verdade,
porque depois tanto o Grêmio, que é quem nós estamos falando, como o Palmeiras, que são os clubes treinados por portugueses, que eram o Flamengo, também demos esse exemplo, se ganharem o estadual também não é uma conquista extraordinária, não dá uma grande alegria. Portanto, só tem muito mais a perder os clubes grandes com os estaduais do que propriamente a ganhar. O torcedor ele jamais perdoaria o Flamengo, por exemplo, ser rebaixado na história do estadual. Aí diz, nossa, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, mas rebaixado, é um vexame histórico. Mas se a gente pensar assim do ponto de vista de calendário, vai que acontece, eu não acredito nisso. Certa vez o Grêmio chegou muito próximo também no rebaixamento do Gaúcho, o Renato botou a cavalaria lá, atropelou, e se não me engano até ganhou o campeonato depois. Mas o que acontece? Não, com certeza ganhou, porque o Inter ganhou o ano passado depois de 7 anos de títulos do Grêmio. E faz pouco tempo isso. Aí o que acontece? O calendário ia ficar melhor. Ia ser uma desvalorização total do estadual e abriria um precedente para daqui a pouco outros terem menos pressão e colocarem sub-20, como o Atlético Paranaense já fez, foi um dos primeiros a fazer isso. Colocar time sub-20 no estadual todo, praticamente, e aí para ter um desempenho melhor na competição nacional, na Copa do Brasil depois, aí, claro, é um calendário para quem tem Libertadores, Sul-Americana. Eu vejo que quem tem refresco no calendário pode levar vantagem dessa questão física, tanto que o contrário a gente viu, né, João? O Flamengo, tão poderoso, o sub-20 não é suficiente. No mínimo, os reservas do Flamengo teriam, a gente já falou sobre isso, teriam titulares em vários clubes brasileiros. Agora, o sub-20, sem querer menosprezar a garotada, mas é que eles não têm a estrutura ainda para bater um time de caras mais maduros, com mais experiência, até força física diferente. Por mais que às vezes eles estão treinando antes também. E o que acontece nos estaduais é que as equipes começam a se preparar antes para os estaduais. Um Volta Redonda da vida lá faz um jogo de enfrentamento com o Fluminense, porque ele começa antes a pré-temporada e ele chega na ponta dos cascos, como se diz no estadual. Enquanto o Fluminense, Flamengo, todos, Palmeiras, Cruzeiro, Inter, Grêmio, eles terminam, o Flamengo ainda mais, com o calendário mais apertado ainda, eles terminam o ano quase sem tempo para descansar, e aí eles colocam uma equipe alternativa justamente para na terceira, quarta rodada começarem a jogar melhor. Teve aí um clássico que o Flamengo vence o Vasco, mas não foi aquela superioridade total do Vasco dos últimos tempos num atropelamento. Então, existe já um equilíbrio maior. E aí começa o Brasileirão nesse ritmo, João, com muitas dúvidas. A gente tendo aí, por exemplo, Vitória e Remo, aí a gente tem já um enfrentamento de duas equipes que o Vitória sempre tomando cuidado com questão de rebaixamento, o Remo, sempre quem vem da B já tem aquela dúvida se vai permanecer ou não, ele já chega com essa pecha, né, podemos dizer assim, de equipe que o Curitiba, por mais que tenha feito boa campanha, pega o Bragantino em casa, pode dar uma arrancada boa, o Bragantino não é mais o mesmo Bragantino do Caixinha, por exemplo, o Bragantino do Caixinha era mais competitivo, não só pelo Caixinha, mas pelos jogadores, mas vira e mexe é uma equipe que busca reforço. Aí o Inter pega o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, que é em casa, no Beira-Rio, já é um jogo complicado para o padrão que o Inter está apresentando. Daqui a pouco o Atlético pode ser um adversário direto nesse meio de tabela, que é a expectativa do Inter para essa temporada não é aquela de que vai disputar a ponta, é meio de tabela, pelo que fez o ano passado, e o elenco não está tão reforçado assim de qualidade, muitas dúvidas. Atlético Mineiro e Palmeiras, aí já temos um enfrentamento pesado, né, João? Uhum. Fluminense e Grêmio, complicado para o Grêmio começar fora de casa e para o Fluminense também um adversário novo, com um técnico novo que é o Luiz Castro, pode também se atrapalhar. Chapecoense e Santos, aí é um duelo, a Chape precisando confirmar em casa sempre muito forte, mas o Santos reforçado, Gabigol e companhia. Corinthians e Bahia,
Corinthians com a força da Copa do Brasil, mas o Bahia, vamos lembrar, duas equipes de Libertadores e de qualidade do Rogério Ceni, num bom trabalho. São Paulo e Flamengo, aí eu vejo o Flamengo com vantagem. Mirassol e Vasco, Botafogo, Mirassol com um ano com Libertadores, vai ter um calendário mais apertado, curioso para ver se vai ir bem nessa temporada também, como foi. Botafogo e Cruzeiro, interessante que aqui é o duelo daquele que era a terceira força, ou foi até campeão, mas era a terceira força nesses últimos anos, com Palmeiras e Flamengo, contra o Cruzeiro, que está assumindo esse posto. É um duelo interessante. Esses jogos aí eu vejo para você, se quiser falar mais, é legal falar sobre São Paulo e Flamengo, o Galo e Palmeiras, e esse Botafogo e Cruzeiro, além do Fluminense e Grêmio, são os duelos assim mais que chamam mais atenção. Sim, sem dúvida, porque são os clássicos, né? É tudo time grande. Sendo a longo prazo, falando a longo prazo, é evidente que o Flamengo é o favorito número 1, o Palmeiras o favorito número 2, né? Temos que nos ater aos resultados recentes, né? E depois a questão é quem é que vai ser a terceira força. Você já falou aí que parece que o Cruzeiro está com vontade de ultrapassar o Botafogo, que tinha sido essa terceira força nos últimos anos, tanto que ganhou o campeonato de 2024 e no ano passado ainda conseguiu uma classificação razoável, né? Eu não lembro já se acabou em quinto, sexto, mas que foram tantas rodadas que a gente olhou muito mais para baixo, porque o Flamengo já tinha decidido, que a gente não recorda. Acho que foi quarto ou quinto, né? o quarto foi o Mirassol, portanto eles foram quinto ou sexto, não sei se acabou mesmo em quinto ou sexto, mas enfim, de qualquer forma o Botafogo tem estado forte, e o Cruzeiro não estava forte, mas o ano passado fez uma ótima campanha, ficou em terceiro lugar, chegou a estar ali na liderança, chegou a estar ali se intrometendo entre Palmeiras e Flamengo, e pode voltar a intrometer-se entre Palmeiras e Flamengo este ano. Tem mais condições ainda para isso do que tinha, porque contratou forte, né? A maior contratação de sempre da história até agora, Gerson, pode ser batido pelo Paquetá, mas para já a maior contratação de sempre do Brasil, e que se junta a um elenco que já no ano passado deu muito boa conta do recado, com o Mateus Pereira jogando muito como camisa 10, e o Caio Jorge sendo o Caio artilheiro. Jorge, muito bom. Ou seja, com o meio campo com o Lucas Silva, que tem jogado bem, pautando o jogo, Gerson, né? Nossa. com o Lucas Romero, que é mais um jogador ali, um volante também de qualidade, Gerson, e dando mais espaço para o Mateus Pereira criar, e com o Caio Jorge na frente, e eventualmente mais um atacante de lado, que também tem, que o Cruzeiro também tem, acho que com a defesa com o Fabrício Bruno lá atrás, ou seja, e com o Tite no banco, né, que ainda é um treinador de importante, acho que o Cruzeiro é aquela equipe que pode furar o duopólio, né, de Flamengo e Palmeiras. E eu estou falando em duopólio se não for um monopólio, né, porque se o Flamengo der um salto de qualidade com Paquetá, etc., pode virar o campeonato pode deixar de ser, como a gente fala muitas vezes, espanholização, né, de Barcelona e Real Madrid, tornar-se realmente campeonato alemão. Uma germanização, né, com o Flamengo a dar uma de Bayern, de Munique. Mas não, eu acho que o Palmeiras vai partir mais forte também. Ainda há muita água para correr, né, em mercado. É evidente que se chegar ao Palmeiras, como tem sido especulado, um Arias e um Almada, parece difícil, mas pode acontecer, pelo menos a vida de um deles aí sim, e o Palmeiras também dá mais um salto de qualidade e se aproxima do Flamengo. De qualquer forma, a grande questão é essa, quem é que, se é que vai haver alguém, quem é que pode fazer sombra aos dois grandes clubes do Brasil nos últimos anos. E aí o Cruzeiro parece mais preparado. Eu até faria uma provocação, pode ser que o Cruzeiro seja esse que passe o Palmeiras, e nem tanto o Flamengo. O Cruzeiro, o ano passado foi o seguinte, então, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, já estão os três aqui, né? Já estão. O Mirassol, que é a grande surpresa, ponto de interrogação, se vai conseguir manter esse nível, mas é muito bem administrado. Fluminense, Botafogo, Bahia.
Fluminense né? passou o Botafogo no final e acabou em quinto, sim. É, E está se passando bem, é, né? quando você falou, eu pensei que era o Cruzeiro, por isso que eu me confundi, era o Botafogo que você estava perguntando, sexto. São Paulo, Grêmio e Bragantino. Olha, eu não vejo nada muito diferente disso aqui em termos de troca de posição. Não é preconceito nem nada, o pessoal do Mirassol não briga comigo, mas o ano vai ser um pouco mais difícil dessa vez. Ele já não é novidade, embora em casa seja muito forte, mas ele Então, pode cair um pouquinho, que não será nada ruim se ficar ali pré-Libertadores, enfim, acho que ainda é uma equipe, mas tem que tomar cuidado porque vai ter um calendário mais apertado. O Grêmio é que pode subir mais, de nono subir para agora para brigar por vaga de Libertadores. Atlético Mineiro, eu não sei, que é 11º aqui do ano passado, Santos, e o Corinthians acho que sobe mais também. Acho que o Corinthians pode subir um pouquinho mais. Aí você tem lá Vasco, Vitória, Internacional. Os que não caíram, o limbo, né, que a gente chama, que não foram nem para a Sul-Americana, nem caíram. Esses aí, o Vasco é outro que pode ainda se complicar, ainda mais perdendo seu grande jogador aí, que é o Rayan. e o Vegete também saiu, o Verrete, né? E entretanto, o Fluminense se reforçou bem, se perdeu o Thiago Silva, mas o Thiago Silva, embora seja um grande jogador, tem 41 anos para o Porto, e contratou o Guilherme Arana para a esquerda, e agora o Savarino, que era um jogador interessante do Botafogo, né? Botafogo esse que está em crise, eu acho que o Botafogo pode ser uma desilusão, na medida em que está numa crise financeira, né? E pode vir a ser uma desilusão e cair um pouco, assim como acho que o Mirassol também vai cair um pouco, mas mesmo assim para o Mirassol ficar no meio da tabela é um ótimo resultado, acho eu. E por isso vejo talvez o Fluminense, o Cruzeiro, o próprio Grêmio com capacidade para lutar um pouquinho mais acima, como você falou. Vai ser um Brasileirão interessante, como sempre, É, e também vai depender muito, o domínio do Flamengo e do Palmeiras vai depender muito também de Copa do Brasil, de Libertadores, se exato. vai precisar Mas eles têm muito elenco, né? mas Outros não têm tanto. e outros não têm tanto. Mas e por isso acredito que o campeão vai ser um dos dois, mais o Flamengo, né? Acho que o Flamengo é o principal candidato, mas vai ser um dos dois, e com o Cruzeiro dando ali, ameaçando um pouquinho, tal como ameaçou no ano passado. Eu vejo a questão financeira, política, algo que possa atrapalhar. O Internacional tem sérios problemas financeiros. O Botafogo aí tem transfer ban. O São Paulo tem a mesma questão de troca de presidente que o Corinthians passou. O Corinthians parece que um pouquinho mais estabilizado. É que o Corinthians tem tanta força de torcida e tanta força justamente por uma torcida muito forte, que ele acaba quando joga em casa e com o elenco que tem, né? Só citando aí o Memphis Depay, é um jogador de muita qualidade, é uma equipe que possa crescer. A minha dúvida é quem será do 4 para baixo. Acho que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro é o G3 do Brasileirão. Difícil não sair disso aí, né, João? Sim. Agora, do quarto para baixo, aí tem muitas possibilidades. Claro que isso pode não se confirmar. E aí, Palmeiras e Cruzeiro podendo incomodar o Flamengo, que realmente é o grande favorito. Agora, o que sempre tem alguém que bate um favorito, consegue surpreender, e futebol é maravilhoso por isso. E o Sporting bateu o campeão europeu na Liga dos Campeões da Europa. Que resultado interessante, que jogo difícil, mas um resultado maravilhoso para o Sporting, que tem uma ótima classificação agora, ficando muito próximo de passar direto de fase, João. Sim, agora tá próximo, não sei se tão próximo assim, porque o próximo jogo é com o Atlético Bilbao, né? Fora. E o Atlético Bilbao, embora seja uma equipe que eu acho que até. Acredito que o Sporting seja mais forte que o Atlético Bilbao. Em casa é muito forte, né? Por uma razão, Samamés chamado de Catedral lá em Espanha, porque é um estádio muito difícil. Não acredito que o Sporting vá lá vencer. Pode acontecer, lógico, mas não acredito muito. Acredito mais no empate, e o empate pode não chegar, né? Porque tem muita equipe ali do lado. E pode haver também a hipótese de haver uma vitória do Atlético Bilbao, e aí sim o Sporting já não teria chance alguma. Mas de qualquer forma é uma prestação boa, porque a Liga dos Campeões serve sobretudo para ganhar dinheiro, né? A verdade é essa. E o Sporting já fez 50 milhões de euros, o que é uma quantia extraordinária.
e com um calendário que não era fácil, né? Porque além de PSG, tinha Bayern Munique, tinha Napoli fora, Juventus fora, enfim, são muitos, não era realmente um grupo, não podemos falar de grupo, né? Mas um calendário, um caminho, porque hoje em dia grupo estão todos no mesmo grupo. Fácil, e a verdade é que mesmo assim, conseguindo esses pontos que conseguiu, fez dinheiro, e isso é importante, e ganha prestígio, né? Porque obviamente que é falado em todo mundo ao vencer o Paris Saint-Germain por 2-1, num jogo em que teve a sorte do jogo, né? Porque foi atacado o tempo quase todo e acabou por fazer 2 gols nas poucas oportunidades que teve, ou seja, viveu um pouquinho aquilo que não costuma viver no campeonato português, em que aí tem que atacar o tempo todo e às vezes é surpreendido num contra-ataque. Desta vez foi o Sporting que fez essa função e acabou por vencer o Paris Saint-Germain numa grande vitória. E, enfim, e sonha com o acesso direto, seria extraordinário para o clube, não só pelo lado do prestígio, de ficar entre os 8 grandes, né? Numa Europa onde, obviamente, não está nesse patamar, tem 8, 15, 20 clubes com mais potencial financeiro do que o Sporting, e, portanto, ficar nos 8 primeiros seria extraordinário do ponto de vista do prestígio, mas também seria extraordinário do ponto de vista do calendário, né? Porque poupava 2 jogos muito importantes e poderia fazer com que o clube se concentrasse no campeonato, onde tem um atraso considerável para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, que ainda joga com o Rangers e que deve, em princípio, carimbar a passagem, ele sim, para nos 8 melhores da Liga Europa, né? E pelo meio, temos de falar do Benfica, que depende só de bater o Real Madrid para Só conseguir. isso. Só isso, né? Ou seja, uma atuação do Benfica fraca nessa Liga dos Campeões, aí menos na conta do Mourinho, mais na conta do Bruno Lage ainda, porque perdeu em casa com o Karabag, né? E a gente pensava que com esses 8 jogos, que são mais do que os 6 jogos anteriores, né? Que havia antigamente na Liga dos Campeões, que com estes 8 jogos havia tempo para recuperar, mas não há tempo para recuperar, né? Principalmente clubes como Benfica, Sporting, Porto, clubes que são do meio da tabela, digamos, europeia, se perdem um jogo fácil, como era, ou supostamente fácil, como era o Benfica Karabakh, depois é muito difícil recuperar e voltar lá acima. E o Benfica até obteve alguns resultados bons, positivos, mas esse com o Karabakh acabou por comprometer tudo ali no início, e não, muito mais do que perder em Turim, como aconteceu agora, e até com uma exibição razoável do Benfica. Perdeu o pênalti, né? O Pavlidis escorregou na hora de bater o pênalti. Mas enfim, não foi perder em Turim com a Juventus, não é um resultado terrível. Terrível é perder em casa com o Karabakh, e isso comprometeu logo tudo, É, porque a competição é muito equilibrada, uma vitória pode fazer você subir uns 10 lugares, mas também uma derrota pode fazer você cair nos 6 ou 7. Interessante, né? A gente não estava acostumado com grupos de 36, né? É muito diferente isso, é. mas não ser interessante e um aprendizado aos poucos. E o Benfica aprendeu que não se pode tropeçar numa competição, mesmo que pareça um pouquinho mais longa, de tiro menos curto, não deixa de ser uma competição de tiro curto, pelo menos nesta fase. E é fato do Porto encarar o Rangers estar numa liga menor, é uma vantagem para o Campeonato Português, onde ele lidera e ele tem mais facilidade, menos enfrentamento difícil. O Benfica vai pegar aí um Real Madrid em meio a uma crise com a saída do Xabi Alonso, o Arbeloa que já assumiu, por sinal. Aí é um Real Madrid que geralmente os jogadores eles têm uma entrega diferente, é sempre uma surpresa, é pior, é aquele jogo que daqui a pouco o Real Madrid se volta a ter um grande resultado, e o Real Madrid pode, tanto no espanhol como no Campeonato Europeu, se recuperar, porque temos muita coisa pela frente na Liga dos Campeões da Europa, e com o elenco que tem, daqui a pouco deixa o Real Madrid acordar de novo, ele pode acordar justamente contra o Benfica, e aí é complicado. O ruim é a campanha do Benfica, principalmente no português, que para o Mourinho é bem ruim. Aliás, terá um reencontro do Mourinho com o Real Madrid, onde estiveram juntos Mourinho, que deu a grande chance da carreira para Casemiro, que anunciou essa semana o fim de uma era
no Manchester United, que pode ser o fim de uma era na Europa, porque para onde vai o Casemiro? Ele tem mercado ainda aos 33 anos. Eu pensei até seria interessante ele jogar com o Bruno Guimarães no Newcastle, que aí já seria, a seleção brasileira já teria os seus 2 volantes, mas isso vai acontecer só depois da Copa. Então, para mim tá com cara de Casemiro. Por que eu falei do Mourinho? Porque o Mourinho deu a grande chance para ele jogar no Real Madrid e elogiou tanto que o Casemiro agradece até hoje. Nossa, eu pensei que eu era o melhor jogador do mundo. E o Mourinho sempre foi esse grande motivador, bota o jogador tanto para cima que ele consegue ter autoestima elevada justamente para apresentar o seu futebol. Mas o mais importante é o Casemiro na Copa para nós brasileiros, e acredito que vai acrescentar demais com o Ancelotti, ex-técnico do Real Madrid, e o Manchester United parece que também não é só um fim do Casemiro, é um fim do United, que também está querendo se reinventar e não parece muito disposto a também, acredito que não estaria disposto a renovar com o Casemiro. Está disposto a mudar o time, mudou o técnico de novo, Michael Carey, que entra, ganha do City, enfim, tem um jogo importante esse final de semana contra o Arsenal, mas ele tem muito jogo interessante pela frente, mas é um grande jogador, mas que eu ia dizer que tá com cara de Al Nassr, assim, que já foi especulado, daqui a pouco Al Hilal, MLS, um contrato milionário, Miami, Inter Miami, não sei, não tem nenhuma informação disso, mas é o que eu imagino, que talvez o jogador queira desfrutar desse momento, que ele é interessante jogar no Inter Miami, você não tem mais aquela pressão no futebol, e você tem um contrato milionário excelente, vivendo numa ótima cidade, com a família, Miami, nos Estados Unidos, e a Arábia, o mercado árabe é para ganhar muito mais, eles já são ricos, já tem muito dinheiro, mas o mercado árabe é daquele que você pode fazer um contrato que faz um pacto com a sua família, que a sua família será rica por pelo menos 3 gerações, seus netos serão milionários também, depois aí não se sabe o futuro, mas você faz uma garantia financeira para uma era da sua família e até mesmo daqueles que o cercam, a gente sabe, às vezes os jogadores fazem muito trabalho social, enfim, e acabam aproveitando todo esse dinheiro justamente para ajudar aqueles próximos à sua comunidade, e isso é sempre muito interessante quando o futebol, com essa riqueza toda, transforma. Mas me parece isso, João, que é um fim, pode ser o fim do Casemiro na Europa. Sim, também parece, né? Foram 13 anos da Europa, né? 13 anos da Europa. Ele chegou em 2013 para o Real Madrid e na altura ainda jogou no Castilha, né? Real Madrid Castilha, que é o time B do Real Madrid, porque ainda não via com aquele estatuto todo que hoje tem, né? Um dos grandes volantes do futebol mundial dos últimos anos. Depois foi emprestado ao Porto com muito sucesso, voltou para o Real Madrid, onde ganhou tudo durante anos a fio. Foi titular no meio-campo extraordinário com Modric e Kroos, né? Em que todos se completavam muito. E depois acabou já um pouquinho, talvez, desgastado de Real Madrid, por tentar a experiência de jogar na Premier League no Manchester United, mas que não foi tão boa assim, porque o Manchester United está numa crise bravíssima desde há uns anos. Mas, portanto, são 13 anos ao mais alto nível. Talvez ele opte pela Arábia Saudita, né? Eu acho que está com mais cara de, como você falou, Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad, enfim, está com mais cara disso, não sei porquê. Vejo o Casemiro com mais vontade de jogar lá do que no próprio MLS. Mas E ele vai ter um fim da era na seleção também, provavelmente na próxima, ele pode continuar alguns jogos depois, dependendo do que vai acontecer na Copa, como campeão, daqui a pouco o Brasil vai e tem possibilidade de ser campeão, a gente já falou nisso, mas corre por fora, mas é sempre o Brasil é candidato em todas as Copas, ainda mais agora com esse trabalho. E aí ele pode ficar mais um tempo, mas ele se despede da seleção, se também despede do futebol europeu e vai desfrutar um pouco mais da vida com a família, ganhando muito bem. Aos 33 anos, pode jogar e ter um contrato aí de 4 anos pela frente, até uns 36, 37, 38 anos jogando bola. Também não sei o que é a família, né? A família pesa e de repente a família até pode levar o Casemiro e voltar ao Brasil, né? Eu Também acho que tem isso.
do ponto de vista esportivo, talvez não fosse tão bom, porque acho que o Casemiro já deve estar com muitos anos e muita pressão nas pernas, né? E então talvez fosse melhor ir jogar para a Arábia Saudita ou para os Estados Unidos, que tem menos pressão, porque aqui no Brasil vai ter uma pressão gigante, né? Se eu voltar para o São Teria que jogar no Flamengo, eu acredito. se eu O voltar Flamengo para é o clube que, eu acho não, tenho certeza, é o clube que você vai sofrer menos pressão, porque ele vai rodar elenco, é Jorginho, é Casimiro, e aí o Flamengo não tem só os titulares. É muito parecido com o clube europeu, e aí a pressão é menor. se porventura vier para o São Paulo, assim, terá muita Não, pressão aí vai complicar, o São de, Paulo. de, Não de, de viria agora, eu acho. e a pressão de recuperar o São Paulo é muito grande, porque o São Paulo é um gigante, e como é um gigante, também é um gigante nas crises, né? A crise do São Paulo é gigante, é grande já, Nossa, né? eu jamais imaginei que o São Paulo chegaria a esse momento. São Paulo sempre foi um exemplo de organização, E de de... repente tem Nossa, impeachment do presidente, tem dívidas acumuladas, inacreditável isso. tem clube, Inacreditável. tem uma equipe que, embora obviamente ainda tenha valores bons, mas é uma equipe muito abaixo da concorrência, ou seja, acho que para o São Paulo seria uma atitude romântica demais ao Poderia Casemiro. ser daqui a 3 anos, daqui a 3, 4 anos. Aí aquela despedida, assim, um contrato de 1 ano, 6 meses, né? Algum campeonato, alguma coisa. Um contrato de 1 ano, uma despedida, isso eu acredito mais lá na frente. Aí até todo mundo vai dar o desconto, ele já está quase com 40 anos, E vai ter pode ser que o São Paulo, nessa altura, tenha uma geração boa, né? Porque está uma na final garotada, tá na final da Copinha e pode ser que há aí um alento, né? Quem sabe o São Paulo não consegue ter não só uma geração boa, como também fazer algum dinheiro vendendo alguns jogadores bons que estão na Copinha, porque já há muito tempo que o São Paulo também está fora desses grandes negócios de mercado no Brasil, né? Tem sido outros clubes a vender os melhores jogadores, inclusive o Palmeiras vendeu Hendrick, Estevão, Vitor Reis, o próprio Luís Guilherme para o West Ham, que está agora no Sport. Ou seja, até aí o São Paulo, que vendia tão bem, perdeu um pouquinho de destaque. No entanto, tem bons jogadores, né? Eu tenho acompanhado a Copinha até agora por alto, né? Não tenho visto jogos com toda a atenção que merecem, mas há um jogador no São Paulo, por exemplo, que eu acho interessante, que é o Igor Flisberto, o lateral direito, fez gol ontem ao Ibrachina na semifinal e tem sido um jogador que tem condição, à partida, de vir a ser titular do São Paulo, porque não como lateral direito. É um jogador muito interessante. Há outros no São Paulo também, como o Paulinho, um atacante, que já chegou a fazer até um golaço antes do meio campo nessa competição, Paulinho Venuto, ou Paulinho apenas, e o Pedro Ferreira, que é um jogador que tem andado entre a equipe titular, entre a equipe da Copinha e também o plantão principal. Enfim, São Paulo tem alguns valores interessantes. Não sei se você quer destacar outros, provavelmente você tem acompanhado você mais o falou, Grêmio. o João Borne, Bons de jogadores. 17 anos, tem o Felipe Magalhães também, de 18 anos. O que eu vejo, o Grêmio eliminado pelo Cruzeiro, mas fez boa campanha. O que eu vejo é que o resultado da Copinha ele não representa mais a melhor força da base das equipes, porque até mesmo esse ano a gente falava sobre isso, com o estadual, muitos jogadores já estão no profissional, ajudando nesse início de temporada. Então acaba indo os garotos mais novos do não tanto sub-20, muito mais sub-18, 17, sub-16, garotada mesmo, bem novos, mas aparecem muitos nomes aí do Cruzeiro também. Eu gostei do Pablo, um garoto do Cruzeiro, Pablo Neri, se eu não me engano, é Pablo Neri, que é uma espécie de garçom, dá assistência, se movimenta bem. 18 anos, muito novo ainda. Então tem muitos garotos. Por isso que a gente não está vendo, João, não sei se você concorda, aquele cara da Copinha. A gente faz uma lista aqui, são vários. Mas não tem aquele, nossa, esse Hendrick é um fenômeno. Não tem o fenômeno. Não, Tem vários jogadores de muita qualidade, mas o fenômeno, aquele, nossa, esse cara vai ser titular. Você falou do lateral, mas não é o Felisberto. Pode vir a ser, não estou querendo também falar que o garoto não vai estourar, mas não tem aquele cara. Esses já estão ou sendo vendidos também. O caso do Robinho Júnior aí, do sim. Santos.
Já está numa proposta. Ele está com 18 anos, já podendo ir para a Inter de Milão. Então são jogadores entregues ao profissional e a Copinha já não apresenta mais os melhores jogadores da base. Muitos já estão. O Thiaguinho do Grêmio já está, né? Exato. O Grêmio já está no profissional. Tem vários jogadores que. Aquele Roger que está jogando bem no Grêmio, eu nem sei se ele passou. Excelente jogador. Nem sei se ele passou pela Copinha o ano passado, provavelmente sim, desconheço, mas enfim, tem jogadores muitas vezes que passam ao lado da Copinha, né? E acabam se firmando antes disso. Mas eu gostei desse Borne lá do Grêmio, porque ele, além de fazer gols, ele, nesse jogo com o Cruzeiro, que o Cruzeiro acabou ganhando, mas um dos gols que foi do Arley, que é outro atacante do Grêmio, eu achei interessante que é com uma assistência do Borne de peito, né? Ele viu que era a forma de fazer a assistência era só com o peito e assistiu, ou seja, parece que é um jogador já com alguma intuição forte. Enfim, jogadores bons há aí muitos, sem dúvida. Fala-se também no Sorriso, que é um meio habilidoso do Palmeiras. O Palmeiras não foi tão longe como se pensava, porque perdeu para o Ibrachina, que tem o Henrico, que é um bom atacante, tem o Gabriel Sena, que é um bom goleiro. O Que nome para goleiro, Gabriel Sena, né? Exatamente. E o Juan Nunes, ele do Bragantino fez 6 gols em 6 jogos. O Bragantino não chegou tão longe também, porque acaba por ali não. Nem todas as equipes conseguem chegar no final, obviamente, né? Mas há vários jogadores. Tem o Samuel, goleiro do Guanabara City. Outra, a seguir ao Ibrachina, foi a grande novidade. Guanabara City, que é de Goiás. E, enfim, tem jogadores bons, sem dúvida. Ibrachina, né? E o Ibrachina também merece, não chega na final, mas merece realmente que seja falado. É o Instituto Brasil-China, é da Moca também, ali, rival muito recente, não um rival histórico do Juventus, da Moca. Há quem achou que era um investimento do Ibrahimovic com a China no Brasil. É Instituto Amizade, pensa que é Amizade, é Instituto Sociocultural Brasil e China, Ibra-China. Cultural Brasil-China, exato. E tem estádio próprio e aposta muito em jogadores que estavam nos outros clubes grandes, São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, etc., não ficam, são dispensados a determinada altura, e o Ibrahima vai lá e recolhe, e eles, cheios de vontade de ainda ter uma esperança no futebol profissional, acabam por fazer juntos, todos juntos, fazer equipes boas, e a verdade é que o Ibrahima já não é a primeira vez, né? E é na Moca, então ele é rival do Juventus, né? Rival do Juventus, rival que não chega a ser rival porque não tem nessa tradição, né? Mas criaram isso pela região, né? Em categorias. Exato, Mas tem essa rivalidade, legal mas isso. se a Moca é muito conotada com a Itália em São Paulo, também agora tem que ser conotada um pouquinho com a China em São Paulo. Né? Os dragões da Moca. Dragões da Moca. E interessante o trabalho que vem fazendo. E é isso, Copinha sempre muito interessante. Final é no domingo, né? É domingo, né? Exato, domingo, porque é feriado em São Paulo, dessa vez calha mesmo no domingo, que é o dia da cidade de São Paulo. E vai ser muito interessante o jogo. Penso que vai ser no Morumbi, né? E, portanto, vantagem para o São Paulo frente ao Cruzeiro. O torcedor gosta, né? Sempre acompanha a Copinha. Torcedor do Palmeiras, São Paulo, sempre é uma força gigante para o Cruzeiro, e aí isso dá um favoritismo para o São Paulo, né? Pela pressão que vai ter com a torcida. Jogo sempre no final da manhã de domingo, né? Acaba por ter bastante audiência, porque ali sem concorrência dos profissionais que jogam à tarde. Então vai ser muito interessante ver esse jogo. E aí você trouxe hoje também uma curiosidade, que é a questão de esse início de temporada, ninguém pode cochilar na largada do Brasileirão, por exemplo. Mas aí em Portugal, no nosso Língua que Desune, que é o nosso quadro que traz expressões do Brasil e de Portugal, palavras, enfim, frases, que muitas vezes existem palavras que são iguais com significados diferentes, mas também existem, como neste caso, a gente usando essa coisa do cochilar, do dormir. O que é cochilar? Uma dormida pequena, né? Aquela pequeno sono, uma cochilada, e que se você está num momento de concentração,
fazendo um trabalho, dá uma cochilada, dá uma vacilada, e no futebol é isso, cochilou, o atacante marcou o gol, né? O zagueiro cochila, o atacante marca o gol. Começa mal um campeonato, deu uma cochilada e aí ficou para trás. E em Portugal, então, é dormitar, que é uma palavra que certamente tem no nosso dicionário português do Brasil também, mas não é utilizada habitualmente, João. Sim, a palavra é parecida com dormir, né? Mas não chega a ser dormir, é dormitar apenas. É só assim, aquela. Também se usa às vezes passar pelas brasas em Portugal também, que é só ficar assim, tipo, meio dormitando. Às vezes também há a gíria pescar, aquele cara está a pescar, que fica meio dormindo, e É às uma vezes pescada, é. usa-se o pescar mais como até no sentido de cochilar, no sentido do futebol, né? Aqueles caras ficaram a pescar e a verdade é que os times pequenos acabaram, né? Os times grandes estavam a pescar e os times pequenos acabaram por aproveitar. Também se usa às vezes, não é exatamente o mesmo sentido, mas usa-se o estar à nora, né? O cara está à nora em Portugal quer dizer que está confuso, está noutra, né? Porque nora são aqueles baldes que se usava, aquele antigo utensílio que havia para tirar água do poço, né? Que era rodando, né? E com baldes, e os baldes iam tirando a água do poço. Isso é andar à nora. Então é uma pessoa que anda meio que tonta, né? Está noutra, fica meio perdido. E em certa medida o Flamengo, Palmeiras, Grêmio, etc., têm estado meio perdidos no estadual porque estão com a cabeça noutro lugar. Mas é isso, cochilar não A se. origem da palavra, eu estava vendo aqui, nós estávamos falando antes da pauta, ela é africana, cochilar. A África. Vem do quimbundo, língua falada em Angola. Olha que interessante, com o verbo cochila ou cochila, que significa dormir ou cochilar. Uhum. E aí, exemplo dessa questão das línguas portuguesas, africanas, influenciarem, enriquecendo o português brasileiro, a gente tem essa participação muito forte, né? Influência forte do africano, como outras palavras como cafuné, né? Que é dar aquele carinho na cabeça, e o dengo, né? Dengo é fazer um dengo, fazer um carinho, meio que mimar a pessoa. Acho que um dengo é isso. Então são Tem palavras. muitas. E o cara que é dengoso é meloso, é chorão, meio dengoso, meio mimado, né? Exato. É, O Brasil tem muita influência da Angola, por razões óbvias, e inclusive fala-se que o samba vem de uma dança chamada semba, é, usada em Angola. Mas os portugueses também foram muito permeáveis à influência angolana e africana, e há palavras como bué, né, que é muito usada em Portugal, aqui no Brasil não, que é bué quer dizer muito, né? Bué, estava lá bué pessoas, quer dizer que estava lá muita gente, né? bonita palavra, podia usar essa, pena que a gente não usa. Legal, fácil de dizer. Em Portugal usa-se muito, e depois até a sua derivação buereré, que ainda é mais, né? Mas Bué, como? Como é que é o demais? aí é buereré, aí já é bué com Buereré? buereré, põe, junta um RE, buereré. Tava lá buereré. Então aí é tipo bué é muito, buereré é imenso, né? Mas isso é influência africana na língua portuguesa de Portugal, mas a influência africana na língua do português do Brasil é talvez ainda mais forte, né? Porque ainda mais dá mais séculos, né? Tem mais uma ligação tão forte que deve ter entrado Falar pelo nisso, norte. João, o Portugal sendo sede da Copa, claro que a bola ela não vai ter um país só, né? Vai ser junto com a Espanha, Com a Espanha e com Marrocos, né? com o Portanto, Marrocos. Então o nome da bola é complicado ser Portugal, mas se fosse só Portugal, que nome será que seria interessante a bola portuguesa, se ela fosse. nossa, tem que A ser algo. palavra portuguesa seria interessante para dar nome à bola, porque eu não me conformo até hoje que a bola, acho que foi até, não foi uma coisa que nem o Zuca, Brazuca, como é que foi o nome da bola? Eu nem lembro. A A bola bola, era o nome de um animal, não lembro também. não era Brazuca mesmo a bola, acho que era Brazuca. Ah, sim, talvez fosse Brazuca, sim. Brazuca. Tá, é um nome legal, tanto que tem, a gente não pode criticar o Brazuca, que é o nome aqui, vem de. Estou a Mas por confundir que com que não foi samba, que nem na Argentina foi tango, né? Portugal A nesse bola caso seria é chamado. samba ou bossa nova, se falou que poderia ser bossa nova a bola. Porque tem Eu muito estava. mais a ver com o ritmo brasileiro, bossa nova, samba. Eu acho que É, isso era perfeito, a bola tinha que se chamar samba. E aí
Esse negócio de uma votação e ganhou o Brazuca. Brazuca me remete muito mais aos brazucas do surf, aos jogadores, aos atletas, não uma bola, mas enfim. Sei por que eu estava mas confundindo com a mascote que era um animal que era o fuleco, né? Que também não isso, foi nada a ver muito, também. muito feliz, mas sim, a Portugal, talvez se fosse a bola fosse portuguesa, seria fado, enfim. Mas como tem Espanha e Marrocos juntos, vai ter que ser alguma coisa ali mais dessa influência árabe. E, aliás, também entra na Copa do Mundo como organizadores Uruguai e Paraguai e Argentina, né? Porque o primeiro jogo vai ser lá, uma vez que é a edição que assinala os 100 anos da primeira Copa, que foi no Uruguai em 1930, e a FIFA sentiu assim meio que com peso na consciência, porque a candidatura Uruguai, Argentina e Paraguai não triunfou, Portugal, Espanha e Marrocos é que triunfou, mas em compensação vai fazer esse jogo de abertura lá, vai ser uma confusão, não é mais uma confusão da FIFA também, que é mais um instrumento sempre político, não é só política, muita política e pouca preocupação com o lado esportivo. Mas, enfim, é isso. A FIFA está cochilando um pouco, né, nessa história de se preocupar principalmente com o lado esportivo e está muito acordada só para questões políticas, de agradar a todo mundo. Tá muito mapa muito grande, muitas seleções, por mais que seja interessante a Copa do Mundo agora, do jeito que vai ser, mas com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, até preocupante. Qual o nome da bola? Eu acho que tem que perguntar para a inteligência artificial, olha aqui, João, qual o nome da bola da Copa? Vamos ver o que ela sugere aqui. Com Marrocos, Portugal, vou botar só esses, Portugal e Espanha. Qual o nome você sugere? Qual o nome você sugere? Sugere da bola da Copa com Marrocos na Copa de 2030. Vamos lá. Na lata, sem firula. Boas opções, as melhores. Ao Atlantis, remete ao Atlântico que une os 3 países. Forte global, nome de Copa. 3 mares, mas aí tá muito português. Al-Andalus, referência direta à herança árabe ibérica, história pura, muita Copa 2030. Conexión 2030, união de culturas, línguas e continentes. Ah, não, agora aqui ele viajou. Maghreb, Marrocos no centro, identidade forte. E é isso. Eu gostei da primeira, Al Atlantis. Podia ser só Atlantis, mas aí tem esse Al, acho que pela influência árabe, enfim. Atlantis é um nome interessante, por causa do mar. Poderia mas o Atlântico também banhou a África do Sul, que já foi uma Copa, os Estados Unidos, o Brasil, enfim. Não sei se identifica muito só os 3. O Al-Andalus é muito político, né? Que foi quando Marrocos, né, colonizou Portugal e Espanha durante séculos, e por isso pode ser. E aí eles não iam gostar. A Espanha principalmente, Portugal também não ia gostar. Talvez gostasse de Sevilha, né? Porque está na região da Andaluzia, né? Ainda por causa do Al-Andalus, enfim. Mas são 3 países com muita ligação, muito próximos geograficamente, com muita história em comum e nem sempre uma história pacífica, né? Porque sempre foram meio rivais os 3, né? Mas enfim, vai ser com certeza. Se fosse só Portugal, a bola seria chamar-se Fado, porque é a grande. É verdade. Eventualmente Vira, né? Que é também outra música portuguesa, outro estilo de música portuguesa que é muito conotado aqui com os imigrantes aqui no Brasil. O Vira, né? E talvez tenha mais a ver com bola. Vira, exato. Mas tem a ver E é com legal bola, para a bola, para o drible, vai e volta, acho que seria legal. A bola vira, enquanto que Fado é uma música um pouco triste, baseada nostálgica e, portanto, não tem muito a ver com futebol. Mas, enfim, Fado é um peso também. O quê? Fado é um peso também. Tem um significado de ser um peso, a palavra fado, né? Exato. E significa destino, né? Pode ir por aí também, o fado, triste fado, alegre fado. É mais melancólica, né? Mais melancólico demais, eu acho que para um evento deste tipo. Talvez o Vira fosse mais para isso. Os espanhóis têm o flamenco, né? Que é o grande música deles, e talvez fosse animado, só que Flamengo também remete muito aqui ao Flamengo daqui, né? Enfim, várias sugestões. A inteligência artificial fala em Atlantis, pode ser também uma hipótese, né? É verdade. Legal, bacana. Vejam como tem coisa para trabalhar. Até isso, a cultura é diversa e você não consegue ter um consenso, mas certamente terão 3 mascotes, um de cada região. É algo que falaremos muito mais adiante, com mais sucesso, você se inscrevendo no canal,
participando com a gente aqui. João, um abraço, até a próxima. Temos muita coisa, está começando o Brasileirão, o Português vai pegar fogo, embora para mim eu já estou entregando praticamente muito bem encaminhado para que o Porto consiga o título. É por aí, né, João? Um abraço. É por aí, sim. Acredito que o Porto ainda tem ali uma oscilação a outra, mas já tem gordura, como se costuma dizer, suficiente para suprir essa gordura e essa oscilação. E o Sporting, principalmente o Sporting, o Benfica talvez não tanto, se continuar na Liga dos Campeões, como parece que vai continuar, acaba por dividir muitas atenções e por isso só encaminha o título para o Porto. Mas ainda é cedo, vamos ver. Até lá, vamos ver, temos muito que conversar. Um abraço a todos.